Oi, eu sou a Kate e esses são os 5 cheats que eu mais uso na decoração. Vem comigo, o último ninguém te conta. Para falar de cheat, a gente precisa lembrar sempre de usar o Ctrl+Shift+C para abrir a caixinha e ativar o Testing Sheets On e o bb.moveObjects On. O primeiro cheat que eu vou falar aqui com vocês é o cheat de posicionar itens aonde a gente gostaria. Como, por exemplo, esse conjunto de chá. Ele é feito para ficar em superfícies de bancadas, mas eu gosto de usar a tecla 9 para posicionar ele em cima de geladeiras, em armários e demais superfícies altas. Usando a tecla 9, ele vai subir, e ainda com o objeto clicado, eu também gosto de apertar a tecla Alt e girar o mouse de um lado para o outro, para dar uma inclinadinha nele, para lá ou para cá, para ficar um pouco mais bagunçado, digamos assim. E aproveitando a tecla 9, eu também gosto de usar essa função para jogar o armário bem no limite da parede. Vocês podem ver que sobra um espacinho ali em cima, que o armário não vai automaticamente até o topo. Então, usando a tecla 9, eu gosto de clicar uma vez e jogar ele bem no limite. Assim, o armário fica encostadinho no teto e não fica esse espaço sobrando. A coifa, eu gosto sempre de alinhar com a parte de baixo dos balcões. Então, aqui, eu vou usar o Alt apertado, porque o 9 e o 0 não deixam todos no mesmo limite. Aqui eu vou apertar a tecla Alt e vou alinhar a parte de baixo da coifa com a parte de baixo do armário. E um dos meus maiores ranços com o The Sims 4 são os balcões de canto. Aqui eu estou usando a peça de canto direito embaixo, só que se você for olhar esse balcão de cima, a peça de ponta direita ela é maior do que a de baixo. Então aqui eu pego a peça de canto externo, e se você já usou esse armário, sabe que ele é bem chato de posicionar. Então no seu teclado você vai usar as teclas ponto ou vírgula para girar ele de um lado a outro. Então aqui eu posiciono no lado onde eu quero que ele fique e uso a tecla ponto. Assim, ele vai ficar exatamente no lugar que eu quero. Eu vou voltar para usar o 9 e jogo ele em cima da minha peça de canto direito que está alinhada embaixo. O terceiro cheat que eu mais gosto de usar é o cheat do mais e menos. Lá no seu teclado numérico, vai ter o mais e menos ao lado do 9 e asterisco. Essas teclas servem para, quando você vai escolher um item no catálogo, você trocar rapidamente de cor e não precisar ficar escolhendo a cor ali no menuzinho do lado do balcão. Assim você consegue ver as opções já no mundo. Mas lembre-se que esse cheat só funciona na primeira vez que você pega o item do catálogo, tá? E a dica número 4 é sobre o acento agudo e o colchetes. Essas duas teclas fazem com que você possa aumentar ou diminuir um item para qualquer tamanho que você quiser. Aqui eu estou usando esse coelhinho de geladeira que veio no evento de recompensas da Dona Morte. E esse é o tamanhozinho original dele. Mas como eu quero usar ele como decoração aqui no meu armário, eu vou usar o colchetes para aumentar o tamanho e depois vou posicionar. E agora, para vocês verem, depois de posicionado, você também pode apertar a tecla Alt e dar uma giradinha para a direita ou esquerda para ele ficar um pouquinho mais bagunçado. E o quinto e último cheat que eu vou te mostrar é um dos meus favoritos, que eu mais uso na hora de decorar. Se você amou essa televisão e esse armário que vieram no kit Casa Nova, você já provavelmente percebeu que eles não grudam um no outro sem se sobrepor. O armário sempre fica um pouquinho em cima da televisão. Então eu vou afastar esse armário para mostrar para vocês como o F5 funciona. Quando você posiciona, você vê que ou ele fica nos quadrados de linha contínua ou da linha pontilhada. Clicando no F5, isso faz com que o jogo mexa fora dessas linhas, mas ainda assim sem fazer movimentos aleatórios. Ou seja, você poderia usar a tecla Alt para fazer isso? Poderia. E a dica número 4 é sobre o acento agudo e o colchetes. Essas duas teclas fazem com que você possa aumentar ou diminuir um item para qualquer tamanho que você quiser. Aqui eu estou usando esse coelhinho. A tecla Alt geralmente faz com que eu me perca na hora de posicionar e acabe cortando um pouco do objeto. Fora que eu também acho difícil ficar 100% alinhado na frente. E eu sou perfeccionista, não sei você. Então o F5 faz com que seja mais fácil de posicionar alinhado à parede e alinhado ao móvel. E aí, gostou dessa dica? Já usa algum desses cheats? Me conta aqui no comentário e já me segue para não perder nenhum vídeo de construção e gameplay de The Sims 4. A tecla Alt geralmente faz com que eu me perca na hora de posicionar e